Olá, você vai ver nessa edição. TCE apresenta novo layout do Aplique 2019 para jurisdicionados. Irregularidades em Primavera do Leste serão analisadas no julgamento das contas anuais. Cerca de 35 processos integram a pauta da sessão do Tribunal Pleno desta terça-feira. Servidores das SESECs Saúde e Meio Ambiente participam de painel na área ambiental. Os detalhes agora no TCE Notícias. O novo layout do sistema Aplique, ferramenta digital de prestação de contas desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, foi apresentado na manhã desta segunda-feira durante evento no auditório da Escola Superior de Contas, em Cuiabá. Acompanhe. As alterações serão simples e pontuais, visando melhorias e respeitando exigências da Secretaria Nacional do Tesouro. Todo ano, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza esta reunião com os fiscalizados para apresentar as futuras alterações no sistema Aplique de prestação de contas, antes de executar as mudanças. O tribunal tem a prática já há alguns anos de divulgar com bastante antecedência o que vai ser alterado no layout do exercício seguinte, ou seja, que mudanças que eles vão ter que implementar no sistema, que novas informações nós vamos exigir, outras informações que nós vamos deixar de exigir. Então a gente convoca, faz sempre essa reunião com antecedência ao encerramento do ano, para que ninguém seja pego de surpresa, para que a gente esclareça, inclusive a gente receba as sugestões de ajustes, inclusive até podendo mudar alguma coisa visando aperfeiçoamento. O público-alvo são gestores, controladores internos e empresas prestadoras de serviço, que são responsáveis pelo Aplique. Antes de realizar as alterações, o TCE enviará um questionário aos jurisdicionados, questionando quais as dificuldades tecnológicas de cada município. Essas informações serão consideradas nas possíveis alterações do sistema. Alertar os gestores que, em 2019 vai ser cobrado tais alterações, por exemplo, que nem uma alteração muito drástica, que é a fonte 14, que envolve questão da saúde. Então, uma alteração muito grande que vai ser feita, e se não for vista antecipada, o município for pego de surpresa, não consegue fazer nada. Principalmente as prefeituras que trabalham com saúde, educação e infraestrutura, nos envios da informação. Muitas vezes não é por má fé, mas sim por dificuldades técnicas mesmo. O Aplique é um sistema informatizado para que os jurisdicionados transmitam via internet a prestação de contas. Este ano, o tribunal inovou criando uma central do Aplique para atendimento aos fiscalizados. Ela veio para atender os anseios de todas as pessoas, vamos colocar, que trabalham com o sistema Aplique. A gente tinha realmente essa necessidade de trabalhar com mais interação, no mesmo ambiente físico. Então, a central do Aplique foi uma inovação do tribunal, justamente para melhorar a qualidade de atendimento ao fiscalizado em relação ao Aplique e também aprimorar o sistema. Então, essa central do Aplique vai ser a central gestora do novo Aplique. Então, é de lá que vai partir as ideias de mudança, o projeto do novo Aplique, vai tudo partir dessa central. Esse projeto da modernização do Aplique que a gente está iniciando um empreendimento aqui dentro do tribunal, que com certeza vai otimizar muito a prestação de contas, tanto para quem envia como para nós que fiscalizamos. Supostas irregularidades relativas à nomeação de pessoal e pagamento de horas extras pela Prefeitura de Primavera do Leste serão analisadas nas contas anuais de governo referentes a 2017. Esse foi o entendimento do Pleno no julgamento de uma representação de natureza interna. Confira. As supostas irregularidades são referentes à nomeação de pessoal e pagamento de horas extras, após ultrapassar o limite prudencial com gastos com pessoal, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. A representação de natureza interna, proposta pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso, apontou incidência de irregularidade de natureza grave, conforme resolução normativa do TCE. O processo foi relatado pelo conselheiro interino Moisés Maciel, mas o conselheiro Luiz Henrique Lima havia pedido vista. Ao apresentar o voto vista em plenário, pontuou que as irregularidades referentes aos limites constitucionais e legais devem ser apreciadas na via apropriada,
ou seja, no processo de contas anuais de governo e não por meio de representação. O voto vista ainda apresentou o entendimento do colegiado, no sentido de uma eventual extrapolação no limite de gastos com o pessoal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, ocasionada exclusivamente pela aplicação de cálculo de receita corrente líquida, não caracteriza irregularidade, a ponto de emissão de parecer contrário à aprovação das contas de governo. Voto no sentido de conhecer da presente representação de natureza interna e, no mérito, propor o apensamento do presente feito aos autos do processo de contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. O relator do processo, Moisés Maciel, acatou o voto vista. Declarou que o município de Primavera do Leste passou por uma turbulência política. Por isso, é preciso considerar as dificuldades enfrentadas pelo atual gestor. O atual gestor está trabalhando muito para consertar algumas coisas que foram feitas na gestão anterior. E daí a razoabilidade do voto vista em reconhecer que não há como nós exigirmos desse atual gestor coisas do passado. E também a proximidade do julgamento das contas de governo de Primavera do Leste, que vão tratar da mesma matéria, pelo que eu acompanho o voto revisor. Apenas o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha discordou do voto, por entender ter ficado caracterizada irregularidade referente à realização de despesa com nomeação de pessoal e pagamento de hora extra quando ultrapassado o limite legal. Os demais membros da corte acompanharam o voto do relator. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza a sessão ordinária do Tribunal Pleno nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Cerca de 35 processos integram a pauta de julgamento. Confira. Entre os processos que integram a pauta de julgamento estão levantamentos de conformidade, pedidos de rescisão e consultas. 3 representações, sendo uma de natureza externa para analisar a documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e 2 de natureza interna acerca de supostas irregularidades de acúmulo ilegal de cargos públicos na Prefeitura de Várzea Grande e um recurso ordinário da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, serão apreciadas no Pleno do TCE. Além disso, as contas anuais de governo de 12 prefeituras serão julgadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. São elas: prefeituras de Ipiranga do Norte, Santo Antônio do Leste, Alto Boa Vista, Terra Nova do Norte, Nova Mutum, Acorizal, Nova Guarita, Tangará da Serra, Carlinda, Matupá, Paranaíta e Paranatinga. Os conselheiros também irão apreciar 5 tomadas de contas, entre elas uma em desfavor da Associação dos Artistas e Produtores do Estado de Mato Grosso, após irregularidades no convênio firmado com a Secretaria de Estado de Cultura para realizar a gravação do CD e DVD de artistas de Mato Grosso. Os detalhes de todos os processos você pode conferir no portal do TCE, no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu localizado no lado esquerdo do site Sessão Plenária, depois clicando em Pauta de Julgamento Presencial. Auditores e técnicos da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente participaram de um painel de referência sobre políticas públicas de preservação do meio ambiente. O painel sobre as questões ambientais faz parte de uma programação que vem sendo executada pela SESEX como preparação para a elaboração do planejamento das auditorias a serem realizadas nessa área. Veja como foi. Foram convidados biólogos, especialistas e pesquisadores da Embrapa Pantanal. Quem palestrou foi o professor, biólogo e assessor especial de meio ambiente do Ministério Público Estadual, Francisco de Arruda Machado. Me foi solicitado que eu falasse sobre os gargalos ambientais do estado de Mato Grosso. Então, eu fundamentalmente escolhi 4 coisas para falar, que é agronegócio, mineração, lixo
e usinas hidrelétricas. Obviamente que existem outras questões nesses entremeios. Nos tópicos sobre macroproblemas ambientais do estado de Mato Grosso, abordados pelo palestrante, no agronegócio foram destacados os problemas de desmatamento irregular, drenagem de rios e destruição de nascentes. Nos lixões, falou sobre a contaminação do solo. Já as usinas hidrelétricas, o exemplo dado foi sobre os danos que a transposição do rio, feita sem as devidas fiscalizações ambientais, resultam na morte de toneladas de peixes. Por fim, ele falou sobre a contaminação por mercúrio causada pela mineração. Organizado pela SESEC Saúde e Meio Ambiente, essa secretaria tem como principal objetivo fiscalizar a gestão das políticas públicas voltadas à saúde, assistência social e meio ambiente. O que a gente objetiva? Identificar os principais gargalos, né, das ações governamentais voltadas a essa política no Estado. Quais são as áreas prioritárias de atuação do controle externo, para daí a gente traçar o planejamento da Secretaria para os próximos exercícios, né? Além disso, os participantes discutiram ações governamentais direcionadas à preservação ambiental em Mato Grosso, como fundos ambientais, áreas protegidas e compensações ambientais. Recentemente, essa secretaria realizou outro painel sobre saneamento básico dos municípios do estado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Uma excelente semana para você e até amanhã.